Bom dia, turma 901. Hoje nós vamos estudar funções. Então vamos lá. Ideia de função. Estudamos anteriormente que uma grandeza é algo que pode ser medido ou contado. Existem situações que envolvem mais de uma grandeza. Quando a alteração de uma grandeza leva à alteração das demais, modificando seus valores, pode estar presente a ideia de função. Então aqui está um exemplo. A. Medida do perímetro de um hexágono regular é calculada em função da medida do seu lado. Aqui, a quantidade de água desperdiçada por uma torneira é determinada em função do tempo que ela permanece gotejando. Né? Aqui tem conta de luz. O que é isso aqui? Conta de luz. O estudo é importante apenas para matemática, mas para outras áreas de conhecimento. Aqui é de energia, né? O valor da fatura da energia elétrica é calculado em função do consumo do mês em kWh. Agora vamos analisar a seguinte situação. O posto de combustível em que Júlia está abastecendo cobra R$ 3,00 por litro do etanol. Enquanto o frentista abastecia seu carro, ele observava os números que apareciam na bomba do combustível. Então, 1 litro, marcar 3,00, 2, 6, 3, 9, 4, 12, assim e ir embora. Podemos construir um quadro que relaciona total a pagar em reais e a quantidade abastecida do etanol em litros. Note que o total a pagar depende da quantidade abastecida do etanol. E porque cada litro de etanol existe, é apenas um total a pagar. As funções representam relações de dependência. No caso dessa situação, dizemos que o total a pagar é uma função de quantidade abastecida por litros de etanol. Na situação apresentada, na página anterior, o total a pagar é X reais e a quantidade de etanol abastecida em L. São as variáveis. Podemos classificá-la como variável dependente e variável independente. No exemplo, o total a pagar é variável dependente, pois depende da quantidade abastecida e a quantidade de etanol. E é variável independente, né? Pois pode assumir qualquer valor maior ou igual a zero. Indicando por X a quantidade de etanol abastecida em litros e por Y o número total a pagar, podemos escrever uma forma que representa, para representar a relação entre essas variáveis, né? Total a pagar e quantidade de etanol. Essa forma é chamada lei da função e descreve a relação entre as variáveis x e y. Também podemos usar a notação f de x, que é função de x, lemos f de x no lugar da variável dependente y. No caso, temos f de x igual a 3x. Calculando, por exemplo, o valor a pagar por 35 litros, o etanol temos, se a função é o triplo, então f de 35 vai ser 3 vezes 35. Então ele pagaria R$ 105. Em geral, podemos representar a correspondência entre as variáveis de uma função por meio de uma tabela, uma forma, um diagrama ou um gráfico. Veja, por exemplo, que podemos representar a função f de x igual a 3x, por meio de um diagrama e de um gráfico. Então aqui o diagrama de Venn, né? Se 1, ali o triplo, 2, 6, 3, 9, e assim vai. Né? E o gráfico, você marca um ponto lá, 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12, mas o gráfico bastaria marcar 2 pontos. Vocês sabem que por 2 pontos você tem uma linha, né? E então você tem o gráfico correspondente. Agora, como em função de cada x relaciona-se e apenas um valor de y, seu gráfico pode ser um único ponto das coordenadas x e y para cada x. De maneira prática, se imaginarmos um traçado de retas paralelas ao eixo y, cada uma delas deve cruzar o gráfico em função em apenas um ponto. Né? Então, vocês vão ver depois estudo de funções, ó, quando ele der o gráfico, quando você traça uma vertical, só pode traçar o gráfico em um ponto. Se traçar em mais de um, não é função. Então, aqui está um exemplo aqui, ó. Essa representação não é o gráfico de uma função, eu acabei de falar. Ó. Qualquer reta traçada vertical vai cortar o gráfico em vermelho em 2 ou mais pontos, nesse caso aí 2, né? Então isso não representa uma função.
Distância de frenagem, aqui ele dá um blá 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 aqui, mas vamos lá. A distância que um veículo percorre após o motorista acionar os freios até sua parada completa é chamada de distância de frenagem. Para evitar acidentes, o motorista deve considerar outros fatores, como condições climáticas e de visibilidade, sol, chuva, neblina, dia, noite, etc. O tempo de reação dele e as condições dos pneus da via é a massa do veículo. O sistema de freio que o veículo tem e, principalmente o veículo, a velocidade do veículo. Observa no esquema acima algumas distâncias de frenagem em condições normais do uso. Então ele diz lá, uma maneira de estimar se a distância do veículo, a freagem é segura, é o feito um ponto de referência à margem da via. Pode ser uma árvore, um poste ou uma placa. Enquanto o veículo de da frente passar por esse ponto, começa a medir o tempo constando 1, 2, 3, etc. Com número representativo, né? Nesse caso, se o veículo que você está passar pelo ponto de referência após 3 segundos, a distância é segura. Caso contrário, o motorista deve diminuir a velocidade de maneira a aumentar a distância que os separa. Nas condições apresentadas, responda às seguintes questões. Podemos dizer que a distância de frenagem está em função da velocidade do veículo? Justifique a sua resposta. Vai dizer sim, pois a distância da frenagem depende da velocidade do veículo. Né? Dependendo da velocidade do veículo, você quando frear vai ficar aquela marca de pneu no asfalto. Né? 2. B. Se a resposta do item A for afirmativa, qual a variável dependente e a variável independente? A variável dependente é a distância da frenagem e a independente é a velocidade do veículo. C. É possível parar um veículo, como do esquema, antes de colidir com um obstáculo que está a 65 metros de distância, se ele estiver a uma velocidade de 100 km por hora? Se tiver 100 km por hora, não. E se tiver 138 metros de distância, sim. Aqui a distância é menor, dá para tu frear rapidinho, né? Então vamos para as atividades. A seguir estão representadas 3 funções e a lei de cada uma delas. Relacione cada representação à lei da função, escrevendo o símbolo romano correspondente. Então vamos lá. Então deu 3 gráficos aqui. Gráfico 1, gráfico 2 e gráfico 3. Gráfico 1 é a reta f de x é igual a menos 3x mais 3. Então vamos substituir aqui. Aqui tem um ponto que pertence a aqui. Ó. Se o x for 1, o y tem que dar 0. Então vamos ver. Se o x for 1, deu 0. Aqui está certo. Né? Então a primeira está certa. O 1 dá 0. E aqui? Se o x for 0, o y tem que dar 3. 0, 3. Aqui está certo. Então a função 1, o gráfico é realmente isso aí. Está perfeito. A função 2, cadê a função 2? 2x mais 1. Então vamos lá. 2 vezes menos 3, menos 6, mais 1, menos 5. Está certo. 2 vezes menos 2, menos 4, mais 1, menos 3. Está certo. 2 vezes menos 1, menos 2. Mais 1, menos 1. Está certo. 2 vezes 0, 0. Mais 1, 1. Está certo. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Está certo. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Está certo. Então, a 2 também corresponde à função, 2x mais 1. Perfeito. E a 3? A 3 é 4x menos 5. Então, vamos ver. Se o x for menos 5, vai ficar 4 vezes menos 5, menos 20. Menos 5, menos 25. Perfeito. Se o x for menos 3, 4 vezes menos 3, menos 12. Com menos 5, menos 17. Está certo. Se o x for 0, dá menos 5. Está certo. Se o x for 3, 12 menos 5, 7. Então, todas as 3 estão corretas, né? Os 3 itens estão representados direitinho as funções. 2. A sequência é formada de figura constituída dos pontos. Complete o quadro indicando que de pontos da figura a sequência de acordo com a posição P da figura ocupada na sequência. Posição P
primeiro aqui, 3 mais 10, 5 mais as bolinhas, ó. Quantas bolinhas tem cada um para ver se vai dar a sentença. Qual é a quantidade de pontos da figura que está na 10ª posição na sequência? E a figura que está na 13ª. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Então, é só saber contar as bolinhas aí. Uma vai ser o valor de P e a outra o valor de Q. Vamos para o exercício 3. Então, ele diz lá. De uma cartolina em forma de um quadrado, foram cortados 4 retângulos. Então, ele tirou 4 retângulos, é o que está em branquinho. Como mostra a imagem ao lado. E escreva a forma que representa o perímetro P em função de x. Então, o perímetro aqui é a soma dos lados. Então, vamos calcular tudo quanto é x, então. Então, vamos aqui, ó. 2x mais 2x, 4x mais 4x, 8x, mais x são 9x, mais 2x são 11x, mais 5x são 16x, mais 2x são 18x. Então, é 18x, né? Então, x tem 18. 18x. Como aqui tem quantos lados? Agora, sem ser x. 25 mais 10. 35 mais 15. 50, 50 mais 30. São 80. 80 mais 5, 85 mais 15, 100. Então, ficou o quê? 18x mais 100. Né? O perímetro. 18x mais 100. Então, isso é indicando, né? 18x mais 100. Agora, ele quer saber qual o valor do perímetro se o x for 5. Né? Se o x for 5, vai ficar 18 vezes 5, 90 mais 100, 190. Então, o perímetro é 190. Né? Se o x for 4, 18 vezes 4, 72, mais 100, 172 centímetros, é o perímetro. Se o x for 10, 18 vezes 10, 180, mais 100, 280. 280 é o perímetro. Se o x for 1, vai ficar 18 mais 100, 118 centímetros. Aí vamos para o exercício 4. Observa a quantidade de lados e a soma das medidas dos ângulos internos de alguns polígonos. Então, o triângulo, 3 lados, tem 180 graus. O quadrilátero, faz 2 triângulos, 360 graus. O pentágono, 3 triângulos, 540 graus. O hexágono, 720 graus. E assim vai embora. Né? Depende da quantidade de triângulos. Né? É 180 vezes o número de lados do polígono. Né? Então, aqui, diagonal, 180 L menos 360. Aí nós vamos ter o valor. Escreva a forma para representar a soma das medidas dos ângulos internos e a quantidade dos lados desse polígono. Então, se for triângulo, é 180 vezes 3 menos 360. 540, é isso mesmo. Então, vai ficar D igual a 180L menos 360. Calcule a soma das medidas dos lados internos de um polígono convexo com 10 lados. Então, no lugar do L, eu vou botar 10. Ó. Então, vai ficar 180 vezes 10, 1.800. Menos 360, 1.440. O outro, 15 lados. 180 vezes 15 dá 2.700. Menos 360, 2.340. Se o polígono for icoságono, 20 lados. 180 vezes 20, 3.600. Menos 360, 3.240. Né? Já para o quinto exercício. Observe no quadro algumas informações a respeito da massa e o valor energético de determinado bombom de chocolate. Então, você der a massa lá. Então, um bombom, massa 8 gramas, o valor energético é 40 kg cacau. 2, 16, 80. Assim ele vai dar a tabela. E escreva uma forma que relacione a massa e a quantidade de bombons. Ó, a massa é a quantidade de bombons. Então, nós estamos observando o quê? Dada a massa, ele multiplica pelo o valor de bombons, você tem o total do valor energético. Ó. 8 vezes 1, 8, né?
16. 2 vezes 8, 16. 3 vezes 8, 24. 4 vezes 8, 32. Assim vai. Ó. Então é a quantidade de bombom vezes o número de massa. Vai dar o valor energético. Né? Então tem a primeira, 1 vezes 8. O 8, 16, 24 foi de 3 em 3 aqui. 8 em 8, né? E o valor energético é a quantidade de bombom pelo número de massa. Então vamos lá. Escreva uma fórmula que relaciona o valor energético com a quantidade de bombons. Então o que vai ser? Ó? Se 1 deu 40, o 2 vai dar o que então? Quantidade de bombons vezes o valor energético. Não, se 1 é 40, 2 é 2 vezes 40, 80. 3 é 3 vezes 40, 120. 4 é 4 vezes 40, 160. E assim vai embora. Né? Então, o valor o valor energético é a quantidade de bombons vezes a quantidade vai achar o valor correspondente lá. Então, vamos para o C. Então, repetindo aqui o A. A equação deu M igual a 8G. O B deu V igual a 40G. G aqui, né? Que é a quantidade de bombom. E o C. Determine a quantidade de bombons para ter uma caixa 160 gramas. 160 gramas de chocolate. Quantas quilocalorias tem esses bombons na caixa? Então, vamos lá. Quantidade de bombom vai ficar 160 é 8Q, né? Que a forma era 8Q, a massa, né? Então, 8Q que vai dar 20, né? 160 dividido por 8, 20. Aí tu vai na forma do volume. Volume não, do valor energético. Então, vai que a quantidade do valor vezes 20. Então, vai ficar 40 vezes 20, 800. Então, nós vamos ter 800 quilocalogramas. O 6. Mariane trabalha em uma loja de eletrônicos. Seu salário bruto é composto de uma parte fixa de R$ 1.300, mais a comissão de 4% do valor de vendas durante o mês. Escreva uma forma para representar o salário bruto de Mariane de acordo com o valor de vendas por ela feita no mês. Então, vai ficar 1.300 mais 4% é 0,04, né? V. V é o valor energético. Né? Vamos chamar S do valor bruto, né? Do salário, e V o valor de vendas feitas. Então, o salário ficou 1.300 mais 4% do valor de vendas. Né? Então, vamos lá. B. Se durante um mês 8.000, vendeu 8.000 em mercadoria, qual o valor do salário bruto desse mês? Então, nós vamos lá. 1.300 mais 0,04 de 8.000, né? Que é 4% de 8.000. Então, vai dar 320 mais 1.300, 1.620. Então, o salário bruto deu 1.620, que era os 1.300, que era o salário dela, mais os 4% de 8.000, né? Que deu 1.320. 320 mais 1.300, 1.620. C. Qual deve ser o valor de venda de Mariane para que um mês ela receba um salário bruto, aqui ao contrário, quer que o salário seja de 1.820. Então, o salário bruto é 1.820, é igual a 1.300, que é o salário dela, mais 4% do que ela tem que vender. Então, quanto que ela tem que vender? Então, 1.820 menos 1.300 é 520. 520 dividido por 4% vai dar 13.000. Então, ela tem que vender 13.000 objetos para ter o salário que ela quer. Então, vamos para a função afim. Função afim. Em certo município, o valor pago por uma corrida de táxi é de R$ 4,75 pela bandeirada, mais R$ 4,90 por quilômetro rodado. Note que o valor da corrida é dado em função da quantidade de quilômetros rodados. Desse modo, indicando por X a quantidade de quilômetros rodados, F de X o valor da corrida. Então, nós temos que o valor da corrida, F de X, vai ser
4,90 mais x vezes, 4,90 vezes x, né? Que é a quantidade de quilômetro rodado, mais 4,75, que é a bandeirada. Então, nós vamos ter, se um dado determinado exemplo, a função afim, o valor da corrida em 9 km, então eu vou ter f de 9 igual 4,9 vezes 9 mais 4,75, que era a bandeirada. Então, 9 vezes 4,90 mais 4,75 deu 48,85, foi o valor da corrida. Então, a função afim ou função polinomial do primeiro grau é uma função cuja lei é f de x igual a x mais b, em que a e b são coeficientes reais. Nesse caso, a é diferente de zero e o b igual a zero. Ou seja, a função afim é uma lei que f de x é igual a x. Ela é uma função chamada linear. Então, na função f de x igual a 4,9x mais 4,75, no item anterior, a é 4,9 e b é 4,75. E o coeficiente de b também é chamado termo independente. Então, a seguir são apresentadas as leis das outras funções afins. G de x igual a 2x mais 8. Então, a é 2 e o b é 8. Quer dizer, a é sempre o coeficiente de x e o b é o termo dependente. H de x igual a meio de x menos 125. Então, a é meio, que é o coeficiente de x, e o b é o termo dependente, 125. O outro, mx é igual a menos x. Então, o a é menos 1 e o b não tem, é zero. Né? As funções cujas leis apresentadas a seguir são funções afins. Então, dá um exemplo. F de x igual x2 mais 1. Não é uma função afim, pois a variável x está expoente 2, é uma função quadrada. Né? B, g de x é igual a 1 sobre x. Não é uma função afim, porque x tem que ser diferente de zero. E a variável x está elevado ao expoente menos 1. Lembre-se que 1 sobre x é menos 1. E o x tem que ser diferente de zero. Aqui o outro, n de x igual a raiz de x, menos 2. Não é uma função afim, pois x está elevado ao expoente meio, né? E o x tem que ser maior do que zero. Então, vamos para o gráfico de uma função afim. Estudamos anteriormente que podemos representar uma função por meio de um gráfico. A seguir, vamos fazer a função f de x igual a 2x menos 1. Né? Então, para você obter o gráfico de uma função afim, basta você ter dois pares ordenados. Aí você vai sempre escolher. Como a função for simplesinha assim, ó, tu vai escolher o x valer 0 e o x valer 1. Porque se o x valer 0, não é o que está feito aqui não, hein? Se o x valer 0, nós vamos ter, ó, 2 vezes 0, 0, menos 1, menos 1. Então, eu vou ter o ponto 0 e menos 1. Aí, é esse primeiro gráfico aqui, está lá, ó. 0 menos 1, ó. Está ali, ó, é onde a reta corta o eixo do y. Ó. 0 menos 1, é ali, 0 menos 1. Se o x for 1, vai ficar 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Dá 1 e 1. Então, com dois pontos, eu ponho a régua e traço. Eu tenho o gráfico. Né? Então, ó, veja o gráfico das funções g e h. E da função x menos 2x mais 1. E h meio de x. Então, vamos lá. Se o x for 0 na função g, ó, o y vai dar 1. 0 e 1. Está lá. 0 e 1. Está ali. Né? Se o x for 1, vai ficar menos 2 mais 1, menos 1. Está aqui. Traçou, tem a reta. Depois nós vamos estudar isso pausadamente, a função crescente, decrescente. Né? Mas vamos para outra. Aqui, se o x for 0, o y é 0 também. Ó. Então dá 0, 0. Está lá. Agora aqui, se o x for 2, ó, o y vai dar 1. Então 2 e 1. Bastava esses dois pontos. Ó, eu traçava a reta tranquilo. Né? Mas ele pensou aqui, 4, 4, 2. Ó. Se for 4, o y é 2. Mas não precisava, que já estava na reta lá. Né? Muito bem. Note que a função h é uma função linear, quer dizer, não tem tempo dependente. Né? É a chamada função constante, pois qualquer valor de x corresponde a y e b, seu gráfico, né?
Qualquer valor que você imaginar para x, você divide por 2, tem um y, né? E aqui no gráfico da função I de x, ó, I de x igual a 3. Ó. Lembra que eu disse para vocês, ó, que o A tem que ser valor diferente de 0? Ó, nessa função, o A é 0 e o B é 3. Né? Então, quando o A for 0, não tem uma função. Você tem uma função constante. Né? Mas não é uma função afim nem linear. O y é 3. Ó. Quer dizer, qualquer valor que você atribuir para x, ó, o y vai dar sempre 3, vai dar uma reta paralela ao eixo do x. Ó. Então, vamos para o outro. Construindo o gráfico da função. Esse aí basta ter dois valores. Ó. Aqui ele escolheu, ó, menos 2 e 3. E eu escolheria 0 e 1. Mas como ele fez menos 2 e 3, vamos fazer. Mas o ponto é seu, ó, isso aqui dá infinitos valores. Você tem que traçar 2 pontos. Você sabe que por 2 pontos você traça uma reta. Né? Então você escolhe o seu valor. Para mim, eu particularmente escolheria 0 e 1. Mas ele escolheu menos 2, então vamos lá. Se o x for menos 2, é só substituir na equação. Ó. Menos 2 mais 3, 1. Então eu vou marcar o ponto. Ó. Menos 2 e 1. Está aqui, ó. Menos 2 e 1. Marquei. O outro, x é 3. 3 mais 3, 6. Então o y é 6. 3 e 6. Então ele marcou os dois pontos. Ó. Menos 2 e 1 e 3 e 3. Pegou a régua, encostou e traçou. Ó. Tem a reta lá. Ó. Que por 2 pontos você traça uma reta. Agora ele quer no plano, traça o gráfico das funções definidas, g de x e h de x. 2/3 de x mais 5. Aí você pensa no valor que você escreve. Aqui, por exemplo, ó, observação, olha o macete. Ó. Aqui é uma fração, não é? O A é 2/3. Então, eu falei para você, sempre que você puder pensar e a equação estiver assim, ó, sem fração, você pensa 0 e 1. Isso é automático. Né? 0 mais 3, 3. 1 mais 3, 4. Você tem direto o valor do y. Agora, quando aqui for fracionário, você pensa 0 sempre. Porque qualquer número multiplicado por 0 é 0. Então, vai ficar 0 mais 5, 5. Então, vai dar 0 e 5. Está aí lá. Ó. Agora, observa. Esse outro ponto, você vê aqui, ó. Qual o valor que cancela a fração aqui? Ó? É o próprio denominador, né? 3. Então, se você fizer x valer 3, ó, aqui vai ficar, ó, 3 dividido por 3, some, ó, dá 1, né? Vezes 2, 2. 2 mais 5, 7. Né? Então, vai ficar lá, ó. Se o x for 3, vai ficar, ó, 1 mais 5, 6. Ó. Vai dar o ponto lá. 0 e 6. 6 não, 7. Né? 3 por 3 dá 1. 1 vezes 2, 2, mais 5, 7. Né? Mas ele ia passar lá no ponto dele lá. 0 e 7. Esse gráfico aqui está errado. Está passando no 5 aqui, ó. 0 e 5, tudo bem. Ah, mas o outro ponto que eu tinha pensado que é 1. Se o x for 1, o y vai passar lá no 7, ó. Vai passar lá em cima. 2, 3, né? 3 vai dar aqui em cima, aqui, ó. 3 e 7, ó. Mas ele aqui pensou outro valor aqui. Ele pensou o quê? Ele não pensou. Ele calculou outro ponto aqui para dar y igual a 0. Aqui é 0, então vai dar 5, que dá 7,5. Menos 7,5. Que é esse ponto aqui, ó. Menos 7,5 e 0. Aqui é a mesma coisa. Se o x for 0, o y é menos 1. Agora, se o aqui for 0, o outro é 1. 1 e 0, é isso mesmo. Tranquilo. Mas sempre que você puder escolher, você vai escolher 0 e 1. O 0 sempre. Porque o 0, substituindo, vai sempre cancelar. Seja o A fracionário, não fracionário. Né? Então, gente, um bom fim de semana para vocês. Tudo de bom e fique com Deus. Que aí nós estamos sempre protegidos.